Que a graça e a paz de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo esteja com todos nesse dia. Eu leio com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, Romanos, capítulo 8, versículo 8 até o versículo de número 10, que diz assim: Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então a Bíblia fala que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Por isso é necessário um novo nascimento. É necessário a pessoa se tornar uma nova criatura. É necessário a pessoa nascer de novo. É necessário lutar contra o nosso velho homem. Como Paulo escreveu em Romanos capítulo 6, versículo 11, para nós considerarmos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós possamos fazer essa declaração que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Porque dentro de nós existe uma batalha, dentro de mim, dentro de você. Batalha da carne contra o espírito. A carne quer ressuscitar o velho homem. A carne quer ressuscitar a velha mulher. Mas devemos crucificar essa carne com Jesus Cristo. Crucificar diariamente. Matar nossa carne diariamente. Matar os desejos da carne diariamente. Porque aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então devemos nos esforçar contra os desejos da nossa carne. Lutar contra os desejos da nossa carne. Não ceder os desejos da nossa carne. E não é fácil. Essa peleja não é fácil. Essa peleja é difícil. Porque essa peleja vai contra a nossa natureza, que é voltada ao pecado. Contra a minha natureza, que tem a tendência pecaminosa. Então, para mim não estar na carne, para mim estar no espírito, eu tenho que renunciar, que abrir mão de muitas coisas. Renunciar o eu. Renunciar o eu. Você tem que renunciar o eu. Eu tenho que renunciar o eu. Nós temos que renunciar o nosso eu. Renunciar o eu muitas vezes não é fácil. É algo difícil. Renunciar aos nossos desejos carnais, pecaminosos. Desejos que vão contra a vontade de Deus. Desejos que nos induzem a pecar. Não é fácil resistir às tentações. Não é fácil ceder às tentações. Quem é tentado sabe disso. E nós somos tentados. Satanás nos induz a pecar. Satanás nos induz a se afastar da presença de Deus. Então aqueles que estão na carne não tem como agradar a Deus. É impossível, porque a carne vai contra a vontade de Deus. A nossa carne é contra os desejos de Deus. A nossa carne é contra os propósitos de Deus. Então se você está cedendo aos desejos da sua carne, você não está agradando a Deus. E é preciso mudar sua forma de pensar. É preciso mudar sua mente, sua mentalidade. É preciso renovar a sua mente. É preciso renovar a sua maneira de agir. É preciso renovar o seu caráter. É preciso renovar o seu ego. Deixar o seu ego de lado. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então o Espírito vive. O nosso corpo deve estar morto por causa do pecado, mas o Espírito deve viver. A carne está morta. Devemos crucificar nossa carne. Não devemos deixar essa carne viva. Ela deve estar morta. E o Espírito viver por causa da justiça.
Muitas vezes não é fácil. Não é fácil, é só Deus na causa. É só Deus na causa. Mas nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus. Estamos aqui buscando a presença de Deus para nossas vidas. Glória a Deus. Então nós não estamos na carne. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Então eu e você não devíamos estar na carne, mas no Espírito. Um servo de Deus, uma serva de Deus deve estar no Espírito, andar no Espírito. Não devemos andar na carne, devemos andar no Espírito, porque quem está na carne não agrada a Deus. Se você está na carne, pare de andar na carne, comece a andar no Espírito a partir de hoje. Faça um propósito com Deus, que ao invés de andar na carne, vai passar a andar no Espírito. Porque aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqueles que estão na carne não tem como agradar a Deus. É impossível agradar a Deus na carne. E vós não estáis na carne, vós estáis no Espírito. Nós estamos no Espírito. Quando alcançamos a graça de Deus, quando a graça de Deus nos alcança, deixamos de estar na carne para estar no Espírito. Quando a graça de Deus nos alcança, nós crucificamos a carne. Nós consideramos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Mas a nossa carne, ela quer ressuscitar. A nossa carne, ela quer reviver. Como diz um hino, todo dia o pecado vem e me chama. Tem um hino que fala assim, que todo dia o pecado vem e me chama. E o que fazer? Aí o hino cantor fala assim, mas eu escolho Deus. Então, todo dia o pecado vem e te chama. E o que fazer? Escolhe Deus. Escolhe ser amigo de Deus. Renuncia o pecado. Renuncia os prazeres pecaminosos. Renuncia os desejos da carne. Diga não para a sua carne. Diga não para os seus desejos pecaminosos. Repreenda. Lute contra o pecado com todas as suas forças. Mas com todas as suas forças você não vence. Sozinho você não vence essa peleja. Clame a Deus para te ajudar a vencer nesta peleja. Ore, busque a presença de Deus. Se alimenta das coisas espirituais. Vai se alimentando das coisas espirituais. Porque se nós estamos no Espírito, precisamos alimentar o nosso Espírito. Agora, se nós começar a alimentar as coisas da carne, a carne vai reviver. A nossa carne foi crucificada ali na cruz do Calvário. Porque nos tornamos uma nova criatura. Fomos redimidos, fomos comprados com o sangue de Jesus. Mas para isso, para que a nossa carne não ressuscite, para que a nossa carne não venha reviver, e sim o nosso espírito possa estar vivo, nosso espírito possa reviver diariamente dentro de mim, dentro de você, para que o espírito possa reviver dentro de você, para que o espírito possa estar vivo dentro de você. Você tem que buscar as coisas espirituais. Agora, se você buscar as coisas carnais, você vai estar ressuscitando a sua carne. A sua carne vai reviver. Que ela quer reviver. Ela quer ressuscitar. Mas a sua carne foi crucificada com Cristo. Não deixa ela reviver. Não deixa ela ressuscitar. Eu não devo deixar minha carne reviver, ressuscitar. E se acaso reviver, ressuscitar, o que fazer? Reviver, ressuscitar é a mesma coisa. Estou sendo pleonasmo, né? Estou usando pleonasmo, perdão. Mas, o que fazer se a carne querer reviver e ressuscitar? Ou reviver, ou apenas ressuscitar. O que fazer? Crucificar novamente na cruz do Calvário. E buscar as coisas espirituais. Se alimentar das coisas espirituais. Buscar o que é espiritual. Se alimentar da palavra de Deus. Buscar a presença de Deus. Oração, jejum, consagração, leitura da palavra, devocional diário.
Busque a presença de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Traga a presença de Deus para a tua casa. Traga essa presença maravilhosa de Deus aí para ti. Busque a palavra de Deus. Ore, medite na palavra de Deus. Vai se alimentando das coisas que são de Deus. E vai repreendendo os desejos da carne. Vai orando, repreendendo, lutando contra os desejos da carne. Mas se esforce em fazer a vontade de Deus. Se esforce em buscar Deus. Se esforce em fazer a obra de Deus. Deus está vendo a sua luta. Deus está vendo o seu esforço e vai te dar vitória. Deus vai te abençoar. Mas não esteja na carne, esteja no Espírito. Não ande na carne, ande no Espírito. Deixe de ser carnal e se torne espiritual. Renuncia os desejos pecaminosos. Renuncia o pecado na tua vida. Diga não ao pecado. Diga não ao pecado. E se você caiu, pecou, se arrependa, peça perdão. Crucifique a tua carne ali na cruz do Calvário. Porque o Espírito Santo de Deus te leva ao arrependimento. O Espírito Santo de Deus te dá força para você vencer as tentações. O Espírito Santo de Deus te dá força para você renunciar ao pecado. O Espírito Santo de Deus te dá forças para você dizer não ao pecado. O Espírito Santo de Deus te dá forças para você dizer não ao pecado, para você renunciar ao pecado, para você não ter prazer nas coisas pecaminosas. É o Espírito Santo de Deus que te dá forças. Repreende todo o mal na tua vida. Repreende tudo aquilo que não provém de Deus. E busque fazer as coisas de Deus para a tua vida. Busque as coisas de Deus, se alimentar das coisas de Deus para a tua vida. Se alimenta das coisas que são de Deus. Esta é a palavra que Deus tem para mim e para você no dia de hoje. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.